Prepare o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir uma mensagem que impactará a sua vida e mudará a sua história. Mensagem esta, intitulada com o tema Esperar em Deus. É a certeza de que um dia chegará a sua vez. Ministrada pelo jovem pregador Jonas Padilha. Vamos abrir a nossa Bíblia ao livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 31. Pregar sobre o tema nesta noite de hoje, aqui para vocês, nesta noite. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas acontecer neste lugar por intermédio desta palavra. Livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 40 e o versículo 31, quantos encontraram, digam amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nesta noite de hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Amém? Sente glorificando ao Senhor nesta noite de hoje. Queridos irmãos que aqui esta noite estamos diante, pois, de uma palavra tão maravilhosa, de uma palavra tão profunda. Palavra esta que não fora dito simplesmente por ser dita, ou que não fora expressada por simplesmente alguém que estava com vontade de falar algo bonito, mas, porém, esta palavra foi escrita pelo profeta, e falando este profeta, não inspirado por si mesmo, mas inspirado por Deus, pois tudo que este profeta falou não fora da sua própria vontade, pois o verdadeiro profeta não fala aquilo que lhe apraz, mas ele fala aquilo que o Senhor Deus quer que ele fala. E eu vejo nesta noite de hoje este profeta falando algo que o povo talvez não queriam ouvir, que não era muito agradável aos olhos e ouvidos deles, mas porém que fora o que o Senhor queria falar a eles. O profeta Isaías teve mensagens tão inspiradas que se tornou o maior profeta do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele teve mensagens muito lindas. Quem nunca ouviu falar a respeito da vida de Ezequias, que ele profetizou dizendo, o profeta Isaías profetizou dizendo que era para ele pôr a sua casa em ordem, pois senão ele iria morrer. Esta palavra profética foi expressada por este mesmo profeta. Este mesmo profeta também foi o mesmo que mais falou sobre a vinda do nosso Messias a esta terra. Este profeta também foi alguém que profetizava não o que agradava aos ouvidos humanos, mas ao que agradava ao coração de Deus, pois se estamos nesta terra, não é para agradar ao nosso próprio coração ou o coração de quem está à nossa volta, mas devemos agradar ao coração de Deus. Quem aqui agrada o coração de Deus, levante a mão e dá um grito de glória. Pois este profeta então foi alguém que profetizava algo maravilhoso aos olhos do Senhor, e Deus o amou sobremaneira este profeta. A Bíblia Sagrada, o livro deste profeta, se tornou uma ferramenta tão poderosa, se tornou um livro tão especial, que por alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, ele é considerado como a Bíblia Sagrada no seu diminutivo. Eu vou provar para você, como assim provar um dia para mim. O livro do profeta Isaías, ele possui 66 capítulos. A Bíblia Sagrada também possui 66 livros. O livro do profeta Isaías, ele está dividido em duas partes, em 39 capítulos primeiros na sua primeira parte e 27 capítulos na sua segunda parte. A Bíblia Sagrada não é diferente, também está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possuindo 39 livros, o Novo Testamento possuindo 27 livros. Então nós podemos ver que verdadeiramente provado que o livro
livro do profeta Isaías é de fato considerado como a Bíblia Sagrada no seu diminutivo. Podemos ver outra coisa muito importante que fala no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, é que nos 39 capítulos, na primeira parte, fala de uma Jerusalém debaixo de lei, fala de uma Jerusalém que estava sendo terrivelmente aprisionada. A primeira parte fala de uma Jerusalém que vivia debaixo de lei, mas na segunda parte do livro do profeta Isaías fala exatamente sobre uma Jerusalém liberta pelo Filho de Deus. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento fala de uma Jerusalém que fora totalmente derribada, que viveu aprisionada pelo pecado, de uma Jerusalém que viveu totalmente debaixo de lei. Mas no Novo Testamento nós vemos a vitória da igreja sendo libertada da lei, sendo trazido para o tempo da graça. É por isso, meu irmão, que aqui esta noite você tem um motivo de adorar a Deus, porque Jesus, ele veio a este mundo, foi para libertar libertar você das mãos de Satanás. Será que isto te agrada, meu irmão? Será que isto alegra o teu coração? Saber que você foi livre pelo Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Esse profeta então profetizou isto. E na segunda parte nós podemos ver ele profetizando no primeiro capítulo da segunda parte, exatamente o tema desta festa, falando que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui esta noite, dentro deste versículo, temos muitos pontos fortes que poderíamos falar, mas um deles que eu quero falar é sobre esperar no Senhor. Pois todos nós somos portadores de alguma promessa de Deus para a nossa vida. Todos nós somos portadores de grandes sonhos, de grandes projetos. Todos nós somos portadores de grande espera, de grandes milagres. Mas para nós alcançarmos tudo isso, é necessário nós usarmos esta tese, é necessário nós usarmos esta meta da esperar no Senhor. Pois todos, que esperam no Senhor, alcançam grandes vitórias. Agora é necessário, meus queridos irmãos, eu provar-vos a vocês que o esperar do Senhor, ele é diferente do esperar humano. Assim, pois, como a matemática humana é diferente da matemática de Deus, assim também o esperar do Senhor, ele é diferente do esperar humano. O esperar humano é você sentar, cruzar os braços e deixar acontecer naturalmente. O esperar de Deus é ao contrário. O esperar de Deus é você fazer a sua parte e deixar que Deus faça a parte dele. O esperar do Senhor é você fazer tudo o que está ao seu alcance e deixar que aquilo que você não pode, Ele pode fazer, pois Ele é o Deus do impossível. Ele vai além do que nós podemos, Ele vai além do que nós não conseguimos, Ele vai além da nossa força. Quando nós dissemos que não dá mais, Ele é um Deus que chega e diz que tudo dá certo, e a palavra dEle é a palavra que permanece. Por isso eu provo para você com um único capítulo e um único versículo que o esperar de Deus é desta forma. Salmos capítulo 40 e versículo 1, o salmista Davi, ele dizia assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ora pois, irmão, pensa comigo, o salmista Davi, ele disse que estava esperando no Senhor. E como pode ele terminar o versículo dizendo que o Senhor ouviu o clamor dele? É que nesse tempo de espera, ele não cruzou os braços, mas ele esteve falando com aquele que é dono da bênção, é o dono do milagre, é o dono da vitória, é o dono da bênção para a nossa vida, meu irmão. Ele nesse tempo, ele não desfaleceu. Aqui eu quero falar algo para você. No tempo de espera, não desfaleça, querido. É só um tempo, vai passar. Você talvez recebeu um dia uma grande promessa de Deus de ser um grande pregador ou uma grande cantora, um grande pastor, uma grande missionária, e talvez os dias já se passaram, os anos já se passaram. Talvez Deus disse: eu vou salvar o teu esposo, eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar o teu marido, e você diz: Deus, já faz tanto tempo. Deus, ele fala para você, nesse tempo de espera,
persevera, não desfaleça, mas persevere, a vitória vai chegar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo, pois, que ele falou um dia para você, passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Oh, aleluia! Eu já estou sentindo vontade de chorar nesta noite. Eu estou com vontade de falar em mistério. Eu estou com vontade de já gritar aqui nesta noite, porque Deus está dizendo: não desfaleça, persevere até o fim. O tempo pode passar, mas o que Deus prometeu para você jamais vai morrer, jamais vai passar em branco, pois Ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Pois nós podemos ver então que este tal profeta, ele não desfaleceu. Mesmo talvez ele enfrentando grandes dificuldades, ele perseverou até o fim. Ele foi até o fim. Ele não olhou para o que diziam, ele não olhou para o que falavam, porque é sempre assim: para ajudar tem poucos, mas para criticar tem um monte. Para dizer assim: não, você vai conquistar, é bem poucos. É só quem é de Deus que fala assim. Mas para dizer: não, você não pode, você não vai conseguir, esta promessa Deus errou a pessoa. Isso que Deus falou para você jamais vai chegar. Mas só que esta pessoa não está sendo usada por Deus. Ela está sendo ferramenta do inimigo para desanimar você. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: se Deus prometeu algo para você, dispensa qualquer comentário negativo. Se Deus prometeu algo para você, Ele é especialista em realizar o que Ele cumpriu. Você pode dizer: é impossível, Jonas, se cumprir na minha vida. Deus diz que eu vou cantar, eu canto tão mal. Persevere, Ele tem poder para te capacitar. Você pode dizer: eu fui chamado para pregar, Jonas, mas eu não sei nem falar. Deus, Ele pode te capacitar, pois Ele é Deus que tem poder para fazer acontecer na nossa vida. E eu vejo na Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis capítulo 12, a história de um homem chamado Abrão. Esse homem, pois, ele recebeu uma grande promessa de Deus. Ele estava certa feita na terra de Harã, e quando de repente ele está fabricando deuses, pois ele não era de Deus, ele não era um crente, e ele estava lá fabricando deuses, e ele estava lá montando deuses. Era a sua profissão: esculpir deuses, montar Deus, fazer deuses, tudo isto com D minúsculo, pois o Deus Todo-Poderoso, ele não precisa ser feito, ele já existe. E então esse homem chamado Abrão, ele estava, pois, a fabricar deuses, e quando de repente ele recebe uma visita muito especial do Criador dos céus e da terra, que diz para ele desta forma: sai de tua terra, de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em algum versículo na Bíblia Sagrada, na história deste homem, eu pude ler e ver ele questionando a Deus sobre esta promessa. Mas o que ele fez? Ele arrumou tudo, pois, o que ele possuía, e saiu da terra de seu pai e foi para a terra de Canaã, pois foi aonde Deus o tinha designado. Aqui eu vejo um exemplo muito especial. Aqui eu vejo um exemplo muito maravilhoso deste homem chamado Abrão, pois ele mesmo sem conhecer a Deus, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Agora cá para nós, irmão, este homem, ele deu uma grande lição para certos crentes que tem dentro da igreja, que ouvem a voz de Deus, mas se fazem de surdo. Esta é a verdade. Deus fala: vai para a direita, eles vão para a esquerda. Deus fala, pois, para a direita, eles vão para o outro lado. Deus diz: vai que eu estou contigo, em vez de eles prosseguirem, eles param. Deus diz para eles: estou contigo. É a mesma coisa que entrar um ouvido e sair no outro. Não querem obedecer a Deus, não sabendo eles que obedecer a Deus é mais do que tudo. A Bíblia Sagrada, pois, usa um versículo e diz da seguinte forma: Deus, ele se agrada mais do obedecer do que sacrificar. Então é necessário, pois, querida igreja que me ouve nesta noite de hoje, o primeiro ponto para nós não desfalecermos e para nós perseverarmos até o fim neste tempo da espera é, pois, nós obedecermos a tudo quanto Deus nos ordena.
Pois eu vejo na Bíblia Sagrada o povo de Deus. O povo de Deus, quando eles estavam a obedecer a Deus, eles não perderam uma batalha. Eles venceram todas elas. Por quê? Porque eles estavam a obedecer a Deus. Agora eu te pergunto nesta noite de hoje, o que tem feito você? Você tem obedecido a tudo, pois, que Deus tem te mandado? Você tem feito tudo, pois, tudo aquilo que Deus tem te ordenado? Lembre-se de um dia, o que Ele mandou você fazer hoje, você não fez, no dia de amanhã, Ele vai requerer de você. Pode você, por acaso, apresentar-se diante de Deus com as tuas mãos vazias, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite de hoje? Deus, Ele vai falar forte conosco nesta noite. Deus, Ele pergunta para você, no que você tem se enquadrado, em crente obediente ou crente desobediente? O pastor fala para você, faz isso, e você diz, não, eu sou dono do meu nariz, o pastor não manda em mim. Mas sabendo você que se obedecer ao teu pastor, se obedecer quem está acima de você, você irá bem nesta vida, e você não perderá uma batalha, mas você vencerá todas elas. Mas para isso é necessário nós obedecermos ao Senhor. Por isso obedeça ao Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Obedeça, pois, o Senhor, e você vai ver a posição em que Ele vai te colocar, meu irmão. Mas é necessário obedecer a Deus, pois se não obedecermos a Deus, estamos perdendo tempo. Porque o que adianta? Eu pergunto a você, pai, e a você, mãe, que me ouve nesta noite, você tem prazer em dar algo para aquele filho que só te faz chorar, em que só te desobedece? Você diz, meu filho não faz isso, e ele torna a fazer. Este filho é o mais querido de você? De forma alguma. Eu sei que toda mãe, todo pai vai dizer, eu amo todos os filhos iguais. Isto é natural de pai e mãe, mas lá dentro do seu coração você sabe que aquele filho que mais lhe obedece é o que mais você ama. Por quê? Porque ele está a lhe obedecer. Com Deus não é diferente. Se nós obedecermos a Deus, por acaso pediríamos alguma coisa a Ele e Ele não nos daria? Ele tudo nos daria, meu irmão, mas o segredo é obedecer a este Deus. Muitas das vezes você tem dito, Jonas, eu tenho orado tanto, eu tenho sacrificado tanto, mas porém você tem obedecido pouco. É por isso que você não recebe aquilo que você está a esperar. É por isso que talvez você não recebe aquilo, pois, que você está aguardando das mãos do Senhor. Deus até muitas das vezes veio te visitar com a bênção na mão, mas Deus disse apenas uma palavra para você, e você disse, não, Senhor, isto eu não vou fazer. O anjo do Senhor voltou com uma vitória nas mãos para o céu outra vez. Mas Deus, nesta noite de hoje, Ele fala para você, não desobedeça a voz de Deus, mas obedeça, pois assim como o povo de Israel, quando estava obedecendo a Deus, eles venceram todas as batalhas. Assim, pois, você vencerá todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as adversidades que surgirem na tua vida. Você vai vencer. Por quê? Porque você está obedecendo ao Deus Todo-Poderoso, que ordena você fazer as coisas, meu irmão. E nós podemos ver esse homem chamado Abrão, que ele, pois, então partiu e foi para a terra de Canaã. E ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez não foi montar as suas tendas. A primeira coisa que ele fez não foi até mesmo se alimentar, mas a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar e oferecer um sacrifício ao nosso Deus. Quantas das vezes, meu irmão, você tem oferecido algo de melhor para Deus? Pare agora e reflita nesta palavra. Você tem feito sempre prioridade para Deus? Às vezes você coloca Deus em último lugar, e quando você precisa, você chama Deus. Quando você está precisando, Deus é primeiro lugar. Mas quando você está de bem com a vida, Deus fica aí, depois eu venho falar com o Senhor. É assim ou não é, irmão? Muitas pessoas têm agido desta forma. Deus, Ele te trouxe aqui, não foi para te açoitar, mas foi para te corrigir, porque Ele te ama, meu filho. É porque Ele te ama, minha filha. E Ele não quer ver você perder. Ele não quer ver você se perder no caminho.
E esse homem, ele deu primeiramente a Deus. É por isso que Jesus, quando esteve a esta terra, ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, Deus ele aplana os nossos caminhos. Quando nós buscamos primeiro a Deus, o nosso sonho não precisa nem corrermos atrás, ele vem na palma da nossa mão. Quando nós esperamos do Senhor e damos a nossa prioridade para Deus, ou então colocamos Deus em primeiro lugar, eu tenho uma palavra profética para dizer: você nem precisa lutar, Deus entra, vence a batalha e te entrega a vitória. Mas para isso é necessário colocar Deus em primeiro lugar. Tem gente que diz assim: como Abrão foi grandemente honrado por Deus. Pois bem, foi mesmo muito honrado pelo Senhor, mas porém, porque ele colocava Deus em primeiro lugar, meu irmão. Sabe por que muitas das vezes você tem perdido a batalha? Sabe por que muitas das vezes você tem desfalecido no caminho? É porque você tem passado na frente de Deus. É porque você tem deixado Deus em segundo plano. Mas Deus, nesta noite de hoje, ele fala para você: não troque Deus por nada deste mundo. Às vezes você troca Deus por uma mentira, que é coisa pequeníssima demais. Às vezes você troca Deus por uma oportunidade na vida. Às vezes você troca Deus e coloca Deus em segundo lugar por um prato de lentilha. Mas Deus nesta noite de hoje está dizendo: se vós colocares eu na frente de vocês, eu vou tirando as pedras do caminho, vou tirando os espinhos, vou aplanando os caminhos tortos, e você passa cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus na sua vida. E esse homem então, vamos correr, esse homem então, ele pois colocava Deus em primeiro lugar. E por isso ele foi um grande homem na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que, pois então, depois de ele chegar em Betel, de ter oferecido um sacrifício ao Senhor, ele agora desce para a terra do Egito. E quando ele está a descer para a terra do Egito, a caminho, ele falou para sua esposa e disse: olha, se eles souberem que você é minha mulher, eles me matarão e deixarão você viva. Mas ele usou de uma estratégia para zelar pelo seu casamento. Ele usou de uma estratégia para zelar a sua família. Se fôssemos entrar nesta questão, você veria que muitas das vezes é necessário nós fazermos jogo de cintura para não destruir o casamento de cada um. Pois esse homem foi homem sábio, e ele usou de muita sabedoria, e ele usou de grande estratégia. Ele então agora decidiu falar que ela era sua irmã e não sua esposa. Você pode dizer: Jonas, ele mentiu? De forma alguma. A Bíblia Sagrada diz que, de fato, Sarai, sua mulher, era exatamente sua irmã, mas não por parte de mãe, e sim por parte de pai. Na Bíblia Sagrada está descrito isto. A Bíblia diz que pela segunda vez, quando eles foram entrar em outra terra, Abimeleque tomou por si a mulher de Abraão novamente, e foi quando ele então expressou essas palavras: ela de fato é minha irmã, eu sou irmão dela por parte de pai, pois naquela época podia fazer todas estas coisas. E nós então vemos que ele usou de grande estratégia para zelar pelo seu casamento. Mas porém, a estratégia de Deus era outra nesta ocasião, quando Abrão se deparou nessa situação. A ocasião e o propósito de Deus neste momento para a vida de Abrão era exatamente enriquecer mais e mais a ele. Pois a Bíblia diz que quando ele saiu de lá com a sua mulher, pois eles não a puderam possuir, pois eles não a puderam pegar, pois ela era de fato a esposa de Abrão. A Bíblia diz que Faraó deu a ele muitos jumentos, muitos animais. Abrão saiu dali o dobro rico. Por quê? Porque ele usou desta estratégia para assim então zelar por tudo e todos, para não destruir o grande chamado de Deus na vida dele. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, Deus ele fala nesta noite de hoje: é necessário zelarmos por aquilo que Deus coloca em nossas mãos. É necessário zelarmos por uma oportunidade, pois ela não volta, ela é única. E quantas das vezes você tem rejeitado uma oportunidade de Deus para a sua vida?
Muitas das vezes Deus abre a porta, você diz, não, será que eu entro ou será que eu não entro? Deus, Ele fala para você, entra pela porta, pois se aconteceu na sua vida, não é por um acaso, pois crente não tem acaso, crente não tem sorte, crente ele tem propósito de Deus na vida dele, e tudo, pois, que acontece na nossa vida, é por um propósito de Deus, meu irmão. Pois a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor. Então tudo o que acontece na sua vida, por mais que hoje você não entenda, mas amanhã você entenderá. E nós podemos ver esse homem então chamado Abrão, que ele foi portador de grande promessa, passou grande dificuldade. E quando então de repente ele estava certa feita em sua casa, e Deus então decide visitar Abrão outra vez. Você pode dizer, não era Abraão, Jonas? Era Abraão, depois de ser trocado o seu nome, mas até aqui ele se chamava Abrão. Pois então, queridos irmãos, ele recebe a visita de Deus e Deus fala com ele por intermédio de visão. E Deus começa a dizer para ele, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua força, eu sou quem te guardo, eu sou quem te protejo. E logo então Deus disse, e de ti farei uma grande nação, e de ti farei portador de uma grande promessa, que é de ser pai de grandes multidão. Abraão logo questiona ao Senhor e diz desta forma, Senhor, vejo que eu sou velho e morro, por acaso será o herdeiro desta promessa o Damasceno Eliezer? E Deus disse, não, Abraão, o herdeiro da grande promessa será quem vai sair de tuas entranhas. A Bíblia diz isto. E Abraão então disse, Senhor, dá-me uma prova. E Deus provou para Abraão, e Deus então ordenou que ele fizesse um holocausto, e Deus então, ele fez o holocausto, e Deus visitou e consumiu com fogo todo aquele holocausto. Ficou certo então que verdadeiramente Abraão seria sim pai de grande nação. Ficou provado então, pois, que Abraão seria então aquilo que o Deus um dia tinha falado para ele. E então Abraão está vivendo a sua vida muito triste, pois agora ele está com 85 anos de idade. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha exatamente 75 anos, mas agora ele está com 85 anos de idade e nada da promessa se cumprir. Foi um longo tempo de espera, 10 anos já se passaram, e quando então de repente Sarai, sua mulher, teve uma ideia falida, teve uma ideia que não veio da parte de Deus, a qual foi exatamente a ideia de Abrão deitar-se com a sua serva Agar e possuir ela por mulher, para que assim então viesse a nascer o herdeiro da promessa. A Bíblia diz que Abrão deitou-se, pois então com Agar, e conceberam ambos os dois, e ela engravidou, e pois então agora começou a mudar tudo na vida de Sarai. Pois por quê? Pois agora Agar começou a humilhar muito a Sara. Agar começou a humilhar Sara por demais. Pois eu quero crer que Agar dizia, olha Sarai, Abrão não foi feito para ser seu esposo, mas Abraão foi feito para ser meu esposo, pois existia esta lei naquela época, aquela pois que desse mais filho ao homem, esta seria então a sua mulher. Eu quero crer que era esta dificuldade que Sarai estava enfrentando agora, sendo humilhada por aquela que dormia na mesma casa que ela, sendo humilhada por aquela que convivia muitas horas juntamente com ela. Mas o que Agar fez? Agar continuou humilhando a Sarai, e quando então a mesma que disse para Abrão deitar-se com Agar, foi a mesma que disse agora, ela está me incomodando por demais, manda ela embora, faz alguma coisa, tira ela da nossa vida. E então, pois, Abrão entregou Agar na mão exatamente da sua esposa Sara, e ela então mandou Agar embora, ou melhor dizendo, Agar foi começando agora a ser humilhada por Sara, e ela então não suportou a humilhação e saiu. Aqui eu vejo uma coisa muito importante, aqui eu vejo Sara querendo dar uma mãozinha para ajudar a promessa de Deus se cumprir na vida do seu esposo. Eu vejo aqui Sara querendo criar um atalho para a promessa chegar mais rápido.
Aqui eu vejo, pois, Sara querendo criar algo para que viesse mais rápido a promessa se cumprir, pois 10 anos já tinham se passado e nada da promessa pôs acontecer. Mas porém, quando Deus promete, meu irmão, não precisa de ajuda de A, B ou C, pois o que Ele promete, Ele tem poder de fazer na nossa vida. Pois Agar então decidiu dar uma mãozinha para Deus, e todo aquele, pois, que dá uma mãozinha para Deus, ele se dá mal na vida. E agora, pois, então, queridos, nós vemos que Agar tentou dar uma mãozinha para Deus, criando o atalho. E Deus, nesta noite de hoje, Ele fala para você: não crie atalhos para a promessa chegar mais rápido. Não crie atalho para o seu sonho se realizar mais rápido, pois ele tem hora marcado na agenda de Deus para se cumprir na tua vida. Pois ele tem tempo marcado por Deus para chegar e acontecer na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Pois a Bíblia Sagrada fala que Deus, ele não retarda com a sua promessa. O que é retardar a sua promessa? É chegar adiantado ou atrasado. Deus não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa, quando ele vê que nós estamos capacitados para receber a bênção, para receber a vitória, ele ordena a vitória para as nossas mãos. Por isso é que Deus fala para você: não desista, o tempo pode passar, mas a promessa de Deus vai chegar. Mais microfone para mim, por favor, meu irmão. E agora nós vemos então esta mulher tentando dar esta mãozinha para Deus, mas se tornou falida. Eu provo para você, certa feita, o meu pai recebeu uma promessa de ganhar um carro. Deus prometeu para ele: eu vou dar um carro para você. E o meu pai, então, muito feliz com aquela promessa de receber um carro do Senhor, ele então decidiu também dar uma mãozinha para Deus, exatamente como Agar. Foi lá e comprou uma bicicleta nova e disse: bom, é isto que Deus vai querer me dar. Deus usa o vaso outra vez e diz assim: meu filho, o que eu te prometi não é aquilo que você comprou, mas é um carro, meu filho, que eu vou te dar. O meu pai, tudo bem, passou, ficou confiante na promessa, ficou confiante naquilo que Deus havia lhe prometido. E quando então de repente ele tentou outra vez dar uma mãozinha para Deus, nós tínhamos uma casa e nós não morávamos nessa casa, e ele então decidiu vender esta casa para comprar o carro que assim Deus o iria dar. Mas infelizmente ele botou a casa fora e o carro não foi comprado. Por quê? Porque Deus disse que iria dar o carro. Deus não disse que iria dar condições para nós comprar um carro, mas Deus disse, pois, que nos daria um carro. O meu pai tentou 2 vezes dar uma mãozinha para Deus, mas infelizmente não conseguiu. Por quê? Pois Deus não precisa da nossa ajuda, nós é que precisamos da ajuda de Deus. Quem aqui precisa da ajuda da mão de Deus aqui? E agora então, meu irmão, sabe o que aconteceu? Depois de ele tentar 2 vezes dar uma mãozinha para Deus, estávamos certa feita na nossa casa, quando de repente ele recebe o telefonema e diz: é o pastor Natal? Ele disse: sou eu mesmo. Eles então disseram no telefone: olha, nós não queremos nos identificar, mas vai na frente da sua casa, que está um Uno prata com uma chave na ignição, documento no quebra-sol. Este é o carro que Deus te deu. Precisou por acaso, meu irmão, ele dar uma mãozinha para Deus? Deus deu o carro sem nós precisar gastar 1 centavo, querido. O negócio é nós esperar e não querer ajudar a Deus, meu irmão. Pois Deus, ele não precisa da nossa ajuda, nós é que precisamos da ajuda de Deus. E agora então, correr por causa do tempo, não me deram horário para terminar, mas eu vou daqui a pouco terminar a mensagem. E agora então, depois de essa tentativa, o que aconteceu? Quando Abraão, pois, tinha 99 anos de idade, o anjo do Senhor outra vez visita ele. E o anjo do Senhor, pois, fala para ele a seguinte palavra: eu daqui 1 ano voltarei, e você terá um filho. Sua mulher dará à luz a um filho, e este sim será o herdeiro da grande promessa. Sara se riu, Abraão também se riu. Disseram: é impossível, nós somos velhos demais, nós somos idosos demais. Como, pois, acontecerá a promessa na nossa vida? Meu irmão, quantas das vezes você tem se perguntado com Deus desta forma: Senhor, logo eu? Deus diz: é você mesmo o escolhido.
Pois Deus não escolhe aqueles que já são os bons, quem não precisa dele. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe os desprezíveis para fazer ser aprazível aos nossos olhos. Deus é aquele que não pega o primeiro da fila, mas pega o último da fila e põe por primeiro. Deus, ele hoje vai te tirar, meu irmão, no último da fila, pois ele te contemplou e ele diz: é noite de virar o teu cativeiro, é noite de eu abençoar a tua vida. O tempo da promessa está chegando para se cumprir na tua vida, pois o que ele prometeu vai chegar para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Pois a Bíblia diz que então passou-se um ano, o Abraão então com Sara exatamente conceberam, e eles tiveram o filho exatamente que Deus tinha prometido. Conclusão da história: passaram-se 25 anos para a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Não foram 2 anos, não foram 5 anos, não foram 15, foram 25 anos para uma promessa se cumprir na vida deles. Mas se cumpriu. Pois por quê? Pois o nosso Deus, ele é fiel para cumprir na nossa vida tudo, pois que ele prometeu para você. Nenhuma vírgula do que Deus falou para a tua vida vai cair por terra. Por mais que até mesmo você esteja desacreditado, dizendo: já passou meu tempo, já passou a minha hora, eu já não estou mais apto para receber essa promessa, deixar para os mais novos. Não, Deus escolheu, foi você. Até na sua velhice Deus vai te honrar, até na sua velhice Deus vai te exaltar, até na sua velhice Deus pode te usar, pois Deus, ele não olha o tempo, ele não olha a idade, mas quando ele escolhe está acabado, e ele faz ser aquele que não é. E por isso ele te trouxe nessa noite de hoje para dizer: eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você, meu irmão. Coromanto, aonde estão os escolhidos de Deus aqui essa noite? Aonde estão os escolhidos de Deus nessa noite? Aonde está, pois, os escolhidos do Senhor? Pois ele te escolheu e ele vai te fazer aquilo, pois, que ele prometeu para a tua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, quando ele decide exaltar alguém, ele não precisa fazer coletivas de comentário para exaltar alguém. Simplesmente ele exalta e acabou. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: é tempo de Deus te exaltar na terra, é tempo dele cumprir a promessa na sua vida, é tempo de ele fazer acontecer aquilo que ele um dia prometeu para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pois Deus, ele é fiel. Pode passar o tempo, ele não esquece, ele não caduca. O que ele prometeu está agendado na história, ou até mesmo no seu diário, e ele vai fazer acontecer na sua vida. Se coloque de pé, eu não vou mais além, porque agora nós vamos nadar no poder de Deus. Nós vamos agora sentir a presença de Deus, pois você se alimentou da palavra do Senhor, você se alimentou da palavra de Deus, e agora sua alma já está se regozijando, e Deus hoje ele vai te encher de força. Deus, ele te trouxe neste lugar, foi para restaurar a tua força. Talvez você não tinha mais forças para caminhar, talvez você já não tinha mais força para seguir em frente, talvez você disse: Deus, eu não consigo mais. Deus te trouxe aqui para dizer: eu consigo por você, eu consigo por você, você não vai morrer, a promessa vai se cumprir na tua vida. Eu quero convidar a cantora para cantar um hino, e nós vamos adorar a Deus nesta noite de hoje, e a glória do Senhor vai invadir este lugar, e Deus vai começar a tocar nos corações neste lugar, nesta noite de hoje, e ele vai começar a encher vaso. Aonde estão os vasos do Senhor aqui esta noite? Aonde estão os vasos? Quem quer ser cheio pela glória de Deus aí? Levante a mão e comece a adorar a Deus, e comece a exaltar a Deus, e comece a glorificar a Deus, porque quanto mais glória você manda para cima, mais glória ele vai mandar para baixo. Então adora a Deus, comece a adorar a Deus. Enquanto a cantora vai cantar, você vai adorar, e você vai ser tocado por esse poder, e você vai ser tocado por essa glória. Ei, profeta, sai da cova e deixa Deus te usar nessa noite de hoje, e deixa Deus tomar a tua vida neste lugar, e deixa você ser um porta-voz de Deus para esta noite, para esta vida. Pode adorar, minha irmã, pode adorar. Louve o Senhor, e você vai adorando aí,
porque a glória vai descer neste lugar nesta noite de hoje. Deus. Aleluia, esse louvor é para você que precisa. Oh, Deus de poder e glória. Vá adorando, irmão. Pois se você ficar com os seus olhos abertos, você não vai receber nada. Mas se você fechar os seus olhos, você vai ser cheio. Vai ser cheio até transbordar nesta noite de hoje. Eu não vou deixar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não vou deixar de acreditar que o dia minha vitória virá. Aleluia, eu não sei qual é o dia e também não sei a hora, mas quem sabe pode chegar agora. Você crê? Olha aí Deus falando pra você. Por maior que seja a luta, bem maior é a vitória. Vai sentindo o toque de Deus nesta noite de hoje, gente. Vai sentindo a presença dele. A glória vai descer. Neste lugar vai descer. Bem maior é a vitória. Tem liberdade, meu irmão. Eu não sei quando ela vem, mas digo pela fé. É pela fé. Pode chegar agora. Aleluia. Vai glorificando aquele que tem o poder para neste momento ordenar os seus anjos para pelejar a seu respeito. Eu não sei quanto tempo tu tem esperado, como foi pregado, mas pode ser hoje a noite da sua vitória. É hoje o dia que Deus vai te exaltar na terra, meu irmão. Meu irmão, é hoje o dia do teu milagre. É hoje o dia da promessa se cumprir na tua vida. Por isso então, se alegra na presença do Senhor. Mas não deixe de acreditar. Tenha fé que você vencerá. Eu não sei qual é o dia, mas sei que a vitória Jesus nos dará. Oh, aleluia! Por maior que seja a luta, bem maior é a